Romanos 10, verso 9. Puder me acompanhar lá com o Data Show, para os irmãos que não têm a Bíblia aqui no papel ou no telefone. Diz assim a palavra: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Esse texto é lindo. Pai, nós te damos louvor e graças, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa segunda-feira, que o Senhor desenvolva neste lugar homens e mulheres capacitados, habilitados na tua palavra. Como a tua palavra diz, o Senhor foi aos céus e distribuiu dons aos homens, dom da palavra, de sabedoria, de conhecimento, dom de curar, dom de profecia, dom de operar milagres, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. São tantos os dons que o Senhor nos dá, os ministérios que o Senhor também distribui para a tua igreja, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, mas todos tendo uma ação, um bem em comum: edificar a tua igreja. Que tudo que nós aprendamos aqui, Senhor, seja para a edificação do teu corpo, para o crescimento, Senhor, pessoal e coletivo da tua igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Ontem eu comecei a ministrar uma palavra aqui, eu contei um testemunho, uma experiência, na verdade, que eu tive com Deus essa semana, que é muito importante para essa mensagem de hoje, especialmente para nós, então, que temos uma chamada pastoral. Ontem eu contava que essa semana eu estava em casa e de repente eu fui tomado por um temor, uma sensação de estar desviado da palavra do Senhor, desviado da vontade do Senhor. E o Espírito de Deus me levou a ter o sentimento do próprio Espírito em relação a isto, quando isso acontece com a igreja. Existe uma parcela da igreja que ela está desviada. E a Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse desvio entristece ao Senhor. A Bíblia Sagrada fala que o Espírito de Deus que o Senhor nos deu tem por nós fortes ciúmes. Então o Senhor se entristece profundamente. Existe um clamor. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos são gemidos para alinhamento, para direcionamento, para centralizar nós com o Senhor, para endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Então desviar-se significa você estar fora do que o Senhor quer que você viva, do que o Senhor planejou para você. A Bíblia Sagrada fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e que nós podemos experimentá-la e comprová-la mediante uma transformação de mente, mediante a uma negação em amoldar-se, em tomar a forma do mundo. Não tomem a forma do mundo, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que Paulo escreveu aos Romanos. E quando a gente não está andando neste caminho, nós estamos desviados, e desviados o Espírito de Deus sente tristeza, profunda tristeza. E eu tive essa experiência essa semana agora que passou. O Espírito de Deus transferiu talvez uma parte deste sentimento que Ele tem quando nós nos desviamos, e Ele me mostrava como uma espécie de uma visão.
era uma encenação. Ontem eu falei aqui, alguns irmãos acharam que eu estava desviado, não entenderam que era uma encenação. O Senhor me levou a ver uma imagem de um possível desvio. Não é que eu esteja, mas o Espírito de Deus estava me trazendo uma palavra de reflexão, de prevenção, para que eu não me torne assim. E eu me sentia então como num período da minha vida, que pela graça do Senhor nunca chegará, mas eu vi esse período e eu estava desviado. E o desvio não era um desvio do Fernando que viveu a vida que viveu. Não tinha nada a ver com eu voltar lá para aquela vida pregressa, a vida das baladas, da loucura, que você já sabe, eu não preciso te dizer, você ouve aí por aí pela vida, alguém vai te falar. Não é disso que o Senhor estava me levando, não era esse lugar. Eu estava desviado dentro da igreja. O desvio era dentro da igreja, trabalhando para o Senhor, achando que eu estava fazendo algo para o Senhor, agradando a Deus, contudo, completamente desviado. Eu tinha me tornado um ativista religioso. Eu tinha me tornado alguém cujo seu dia a dia era inteiramente para Deus, para o ministério, mas totalmente fora do que o Senhor me chamou para fazer. Quando eu me desvio daquilo que o Senhor me chamou para fazer, quando eu me afasto, eu entristeço o Espírito Santo. E ainda que eu esteja funcionando, eu não estou fluindo. Ainda que eu esteja no ativismo religioso, ainda que eu esteja de segunda a segunda dentro da igreja, envolvido com todos os departamentos da igreja, achando que eu estou abafando, o Senhor está olhando para mim, muitas vezes chateado, entristecido, e se eu tenho um entendimento, porque Ele já me deu de alguma forma, e insisto na desobediência, eu passo a viver uma vida de hipocrisia, uma vida cujo o olhar do Senhor para mim é um olhar de alguém que vê um hipócrita, um religioso. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê que o Senhor, Ele combateu muito esse espírito de religiosidade. Ele combateu muito a religiosidade. E quando é que nós nos desviamos? Nós nos desviamos primeiramente quando a gente começa a deturpar a palavra que o Senhor nos deu. Quando a gente começa a nos afastar da mensagem que o Senhor nos deu como igreja. E ontem eu falei muito sobre isso. Ontem eu falei praticamente a mensagem inteira sobre qual é a nossa mensagem como igreja. A nossa mensagem como igreja é pregar a ressurreição de Cristo. É anunciar para o mundo que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade, é o Salvador de todo aquele que crê no seu nome, que no seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, que com a sua boca, porque crê, confessará o nome de Jesus como seu Senhor, e este será salvo. E esta palavra precisa ser pregada pela igreja. O texto que nós lemos acaba de dizer isso, ele termina, na verdade para entender esse texto, a gente precisa vir de baixo para cima, e não de cima para baixo como nós lemos. O texto, ele diz que para as pessoas, que as pessoas precisam ouvir a mensagem, que alguém precisa ser enviado. Este envio Jesus já deu para a igreja. Jesus disse assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Paulo vai dizer em Romanos 10 que aqueles que forem enviados, eles precisam ser enviados, mas quem é aqueles que foram enviados? Os pregadores. Os pregadores precisam ser enviados para que pregando as pessoas ouçam, ouvindo as pessoas passem a crer, e crendo passem a clamar, a invocar, e uma vez que invocam, sejam salvos. Então tudo começa com o envio. Jesus já nos deu o envio, e começa então com essa pregação. Qual é a pregação? Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus e voltará. Essa palavra, ela tem que ser base para todas as outras coisas. Eu dizia ontem que a Bíblia Sagrada, ela tem muitos princípios para o dia a dia. A Bíblia é um livro de sabedoria. É um livro que, se lido continuamente, constantemente, você descobre aqui
tesouros que te levam ao saber, a crescer como pai, como empresário, como mãe, como mulher de negócios, como amigo. Você cresce. Porém, a Bíblia Sagrada diz que a fonte, que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos no nome, o nome de Jesus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então não existe sabedoria e conhecimento se primeiro não haver uma base, se primeiro não haver uma solidificação, se primeiro não haver um entendimento de que Jesus Cristo ressuscitou. Só tem sabedoria da palavra quem crê em Cristo. E às vezes a igreja ela se desvia nesse propósito. Eu me via desviado no sentido de que havia entrado nesse sistema que hoje a gente vê muito dentro das igrejas, o sistema do entretenimento, o sistema dos métodos que a gente cria para de alguma forma atrair as pessoas, para de alguma forma manter as pessoas dentro da igreja, para de alguma forma ver a igreja cheia de pessoas. Porém, a gente tem que cuidar, porque quem faz isso é um trabalho do Espírito de Deus. Este é um trabalho que, quando é pela palavra e na palavra, quem dá crescimento é o Senhor, diz a palavra do Senhor. E o crescimento quem dá é o Espírito, e o Espírito glorifica quem? Jesus Cristo. Então, crescimento que não vem de uma mensagem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, não é crescimento dado pelo Espírito de Deus. É um crescimento provocado pelo homem. E aquilo que o homem cria, ele tem que se comprometer. Aquilo que o Senhor estabelece, o homem não tem com que se preocupar. E a gente tem que cuidar por causa disso, para não se desviar nesse propósito. Parte da igreja, ela desviou-se, porque ela começou agora a sustentar o seu crescimento, ou a querer um lugar de proeminência baseado em coisas que fogem, que se afastam da mensagem do Evangelho. Então eu me via desviado nesse ponto, e eu clamava ao Senhor: Senhor, me leva à essência, por favor. Eu orava ao Senhor, clamando ao Senhor misericórdia, para que a mensagem que o Senhor nos deu não fosse contaminada, que a mensagem que o Senhor nos deu como base, como igreja, como uma igreja evangelística, não fosse contaminada. Que a partir dessa mensagem da crucificação, se nós não crermos, olha o texto que nós acabamos de ler: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você crer, como está escrito, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Tem que confiar em Jesus, tem que crer em Jesus, tem que confessar o nome de Jesus. Essa palavra precisa ser pregada. Esta palavra, não há diferença entre gentios e judeus, diz o texto. Paulo está dizendo que não há acepção de pessoas, que Deus é Deus para todos. Deus é um Deus que veio para todos, Cristo morreu para todos. E o texto está dizendo: não há diferença entre judeus nem gentios, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que invocarem o seu nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí vem as perguntas: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. O interessante é que esse boas novas que Paulo está falando aqui não é o mesmo que evangelho. A palavra que ele usa aqui é ágatos, e a palavra ágatos significa coisas boas, coisas alegres, coisas úteis, coisas importantes, coisas saudáveis, palavras de edificação, palavras de encorajamento, palavras de libertação, palavras que levantam aquele que está caído. Como são belos os pés daqueles que têm na sua boca uma palavra de bênção para aquele que lhe ouve. Como são belos os pés daquele que tem na sua boca uma palavra de esperança. E qual é a maior
palavra que nós podemos ter. O que é mais saudável, o que é mais eterno, o que é mais importante, o que é mais agradável do que a certeza de que nós temos alguém que nos justificou de todos os pecados, nos redimiu de toda a culpa, nos libertou, nos ama incondicionalmente e quer nos dar uma vida plena, senão a palavra de que Jesus Cristo vive. Às vezes a gente está preocupado em ajudar alguém e a gente se esquece que um Jesus te ama pode transformar a vida dessa pessoa. E a gente está preocupado em trazer um monte de conceitos e um monte de dogmas, e se a pessoa tão somente ouvir falar que existe um Cristo que a ama, a sua vida é transformada. Às vezes a gente, como mensageiros, a gente está preocupado em criar palavras de sabedoria humana e está preocupado com toda a estrutura da mensagem, e a gente às vezes vai colocando tanta firula na mensagem que Jesus vai ficando desse tamanho na mensagem. É melhor falar 10 minutos de Jesus do que 1 hora de qualquer outra coisa. E isto serve para quem prega na plataforma e para quem prega na vida. Jesus Cristo, Ele precisa ser pregado, porque uma vez que Ele começa a ser pregado, as pessoas começam a ouvir, e a fé, o texto aqui vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Não é a mensagem mediante a palavra de qualquer outra coisa, do coach gospel, do treinador de pessoas, das coisas que a gente pode desenvolver para ter isso ou aquilo. Não, é a mensagem de Cristo. A partir de Cristo tudo pode ser edificado, mas precisa se solidificar a Cristo no coração das pessoas, e crendo elas invocarão, e invocando serão salvas. E salvos, meu irmão, começa a se cumprir na vida delas as palavras que o Senhor Jesus Cristo declarou: nesse mundo vocês terão aflições, mas não tenham medo, tem de bom ânimo, porque eu venci este mundo. Neste mundo vocês terão problemas, mas não vos perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas eis que eu vou preparar lugar, e quando eu voltar eu levarei vocês, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Quando você crê em Cristo, diz o texto aqui, com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. A justiça aqui significa aceitação. Quando você crê no que Jesus Cristo fez, você crê no seu coração para a justiça, para a aceitação. Sabe o que significa aceitação? Descanso, alívio, libertação. Sabe aquela ansiedade, sabe aquela angústia, sabe aquelas ideações suicidas, sabe aquele espírito deste século que tem sido um espírito de morte, que tem levado jovens a ideações suicidas, a pessoas a tirarem a própria vida, pessoas que estão completamente angustiadas no mundo, estão tentando ou pensando ou planejando fazerem coisas contra si mesmos, pessoas que estão completamente desesperançosas da vida. Você sabe qual é o resultado, sabe qual é o antídoto contra tudo isso? Jesus Cristo. Falar de Jesus. Às vezes a gente percebe que num ambiente de culto, onde o Senhor deveria ser adorado, nós vemos muita coisa sobre tudo, mas quase nada sobre Jesus. Jesus, ele se tornou um slogan da igreja muitas vezes. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Como um amuleto, como um mantra. E não como nome sobre todo nome, a pessoa de Cristo, aquele que está conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um ponto que a gente se desvia, porque a gente começa a ver às vezes as pessoas fazendo coisas que vão acontecendo aí, pensa que está certo e não está certo. Um outro ponto que nos leva a desviar-se é o exclusivismo, é a igreja perder a capacidade de tocar pecadores. Eu me via desviado porque eu estava completamente envolvido com as questões ministeriais e de igreja, e do meu lado não havia nenhum pecadorzinho que fosse. E aí, meu irmão, eu quero trazer eu quero te dizer uma coisa que talvez incomode, mas é a vontade do Espírito.
Se você olhar para o teu lado e só ver crente, você está mais desviado do que você imagina. Se você olhar à tua volta e a tua vida é só encontro de crente, passeio com crente, jantar com crente e vida do lado de crente, e não tem nenhum desviado perto de você, não tem nenhum pecador perto de você, não existem pessoas que precisam ouvir que Jesus Cristo salva e pessoas que não estão dentro da igreja, nós estamos mais desviados do que nós imaginamos. E aí é que entra o ativismo religioso, porque a gente vai se envolvendo, não que isso não seja importante, isso é fundamental, porque igreja é abastecimento, igreja é crescimento, igreja é fortalecimento, mas se tudo que nós recebemos aqui, nós não podermos, nós não compartilharmos com gente que precisa ouvir, e que jamais entrará aqui, a não ser que a gente vá buscar, nós estamos desviados, gente, nós somos irrelevantes, nós perdemos totalmente a nossa capacidade. E aí vamos então para confirmar para Jesus Cristo. O ministério de Jesus é um escândalo. Jesus era atacado pelos fariseus, pelos saduceus, exatamente por isso. Quando Jesus andava, em torno dele só havia publicanos, pecadores, prostitutas, ladrões, gente marginalizada. Esse povo é que estava ao lado dele. Os discípulos dele eram gente que não eram aceitos no templo, eles não eram bem-vindos. E Jesus começou a abraçar esse povo, a incluir esse povo e a transformar a vida desse povo, porque ele começou a dar a oportunidade desse povo ouvir o Evangelho, e o Evangelho vai transformando, e o amor vai constrangendo, e o Espírito de Deus vai ensinando, e a pessoa vai sendo transformada. Entretanto, se nós não fizermos isso, se nós não formos buscar, se nós não estivermos no meio desse povo, nós nos tornamos religiosos, ativistas, e a gente perde a relevância total. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você já viu como Jesus Cristo, como o Evangelho, como Deus, ao longo da história, ele costuma pegar gente que parece que não é, gente que de fato não é, para tornar alguma coisa? Gente que para o mundo é loucura, gente que para o mundo é perdição, e ele pega essas pessoas. Por que Deus faz isso? Porque estas pessoas, elas não têm algo que entristece e que aborrece o Senhor profundamente. O que é? O orgulho. Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça a humildes. O conhecimento é importante, a sabedoria é importante, avançar no Senhor é importante. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado para que isto não provoque em nós orgulho, porque no dia em que nós nos orgulharmos daquilo que nós já recebemos do Senhor, a fonte seca. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No dia que a gente começar a olhar para o lado e achar que nós somos alguma coisa, olha a oração do fariseu e do publicano. Você já viu a oração do fariseu e do publicano? O fariseu orando no seu íntimo: Pai, eu te louvo, porque eu sou mais santo do que todos os outros, porque eu não roubo, eu não sou ladrão, eu jejuo 3 vezes por semana, eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, e eu te agradeço, Senhor, por tu me fazeres, e por eu ser, por tu me fazeres não, porque ele diz eu sou, eu te agradeço por eu ser tão maravilhoso. Aí vem o publicano, bate no peito e diz assim: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável e um pecador. Aí Jesus diz assim: foi para casa absolvido, justificado, o publicano, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus concede graça aos humildes. É por isso que você vê Deus usando tanta gente que parece que não vai dar em nada, e de repente Deus começa a usá-los, e Deus usa poderosamente, porque eles estão com o coração humildes, quebrantados, reconhecendo que nada são, e que tudo que estão se tornando por causa da graça do Senhor. Vasos que podem ser corrompidos, vasos que são apenas vasos, mas que carregam um tesouro que Deus depositou dentro deles, e assim eles permanecerão até que, ou enquanto não se orgulharem. Então
tem gente no nosso meio que era aquilo ali, que era o miserável publicano, que era o cara pecador, mas no meio do processo começou agora a se achar o tal, se desviou, porque se esqueceu dos seus antigos pecados e do perdão do Senhor pelos seus antigos pecados. E quando a gente se desvia nesse ponto, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer acepção de pessoas, e aí é que está o maior erro. Porque o texto que nós acabamos de ler diz assim: pois não há diferença entre judeus e gentios, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Quando a gente começa a se orgulhar, nós começamos agora a fazer seleção, e a seleção começa a entristecer ao Senhor, porque o Senhor quer que a casa se encha de gente de todo tipo, para ouvir a palavra, todos ouvirem a palavra, e aqueles que vão se arrependendo vão sendo transformados, e vão sendo alcançados, e vão recebendo o dom do Espírito, e vão sendo transformados, e vão melhorando, e vão se tornando aquilo que o Senhor quer que eles se tornem, e o Senhor vai fazendo isso. Porque quando a gente está, é impossível você receber a graça do Senhor e a graça não te transformar. Porém, muitos, a graça é impedida porque nós começamos a selecionar. Porque nós começamos agora a colocar no nosso coração essa separação. Dentro da igreja nós fazemos isso. Olha que interessante. Ontem quando eu pregava, por que eu estou falando isso? Porque ontem eu preguei Marcos capítulo 16. E Marcos capítulo 16 fala da ressurreição de Cristo, do dia em que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que quem recebeu a mensagem da ressurreição foi Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro, viu um anjo, o anjo disse a ela assim: você veio procurar Jesus o Nazareno, mas ele não está aqui, ele ressuscitou, venha ver o lugar onde ele jazia. E aí o texto diz que o anjo diz para ela assim: vai e diga aos discípulos dele e a Pedro que ele ressuscitou e que ele está indo adiante de vocês lá para a Galileia, como ele havia prometido. E Maria Madalena sai correndo para pregar, e ela sai para anunciar aos discípulos, e quando ela falou, os discípulos não acreditaram. E uma das razões, eu tenho certeza, é por causa do passado dela. A mulher tinha 7 demônios dentro dela. A mulher havia sido liberta de uma legião de capeta. E aí os discípulos que andaram com Cristo, que de certa forma também foram tirados de uma condição miserável, mas 3 anos depois eles já tinham poder, eles já tinham conhecimento. 3 anos depois eles já tinham um certo orgulho. A prova do orgulho que eles tinham é que Tiago e João, momentos antes de Cristo ir para a cruz do Calvário, pediram para se assentar em lugares de honra do seu lado. Olha aqui o orgulho entrando. E aí Jesus lembrou-lhes dizendo: ei, não se esqueçam que no reino de Deus é contrário do que se diz no mundo. O reino de Deus, o maior se faz menor de menor, e aquele que quiser ser grande, torne-se servo de todos. Então o que Jesus estava dizendo para eles? Não percam o coração humilde. E aí Jesus ressuscita e aparece primeiramente para Maria Madalena, uma mulher de quem havia sido expulsos 7 demônios. Talvez dava um bom casamento com um gadareno, que tinha uma legião lá de demônios também. Agora você olha para o ministério de Cristo. Você já reparou que Jesus Cristo, às vezes que ele se movimentou em direção a um lugar, ele foi em direção a pessoas que eram totalmente desprezadas pela religiosidade? Ele foi na direção do gadareno. A Bíblia diz que ele enfrentou uma tempestade para chegar lá e libertar o homem. A Bíblia diz que ele estava indo, em João capítulo 5, ele estava indo na direção do templo de Jerusalém. Quando passa pela porta das ovelhas, havia um homem paralítico há 38 anos, e ele vai na direção do homem e pergunta se ele queria ser curado, e o homem foi curado. A Bíblia diz que ele estava num certo sábado dentro de uma sinagoga pregando, e havia uma mulher que há 18 anos ela vinha sendo atormentada por um espírito que a mantinha encurvada, e quando ele viu a mulher, ele chamou ela até ele para que a libertasse. Ou seja, Cristo, ele sempre se mobilizava, a multidão. E isso já não é uma coisa só de Cristo, é uma coisa do Senhor. Olha os profetas. Por que todos os profetas foram mortos? Porque aos olhos do sistema eles eram marginais. Isaías,
talvez o mais proeminente, o único que era de uma classe real praticamente, que vivia na aristocracia de Israel, ele quando começou a acusar, quando ele começou a falar as palavras de Deus contra o pecado de Israel, eles toleraram Isaías, porque de certa forma ele tinha poder. Mas você sabe como é que foi o final de Isaías? Cerrado ao meio, marginalizado. Quando você vai para Ezequiel, você vê a mesma coisa. Quando você vai para Jeremias, você vê a mesma coisa. Foi atacado, foi agredido, foi tratado como um marginal da sociedade. Quando você olha, por exemplo, para Oséias, Oséias era um homem que Deus mandou ele casar com uma mulher adúltera e ter filhos da infidelidade. Oséias era um homem traído. Qual é a possibilidade de um homem desse ser considerado profeta no nosso meio? Você ouviria qual é o termo que se usa? Você sabe qual é o termo que usa, né? Ou você diria, se fosse profeta, saberia quem está florindo a cabeça dele. Entretanto, Deus usou, porque Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Amós era um simples cuidador de ovelhas, não era da classe sacerdotal, e Deus o escolheu. Nós somos essa igreja de improváveis. O pastor que vocês têm é um improvável. As pessoas que eu tenho visto Deus levantar nesse lugar são pessoas improváveis. E esse ministério tem como principal característica acreditar, investir, torcer, orar, interceder pelos improváveis, porque eu tenho certeza que os improváveis podem mudar a história da nossa cidade, da nossa nação, em nome de Jesus. Então a gente tem que amar essas pessoas, a gente tem que incluir essas pessoas, a gente tem que trazer para perto essas pessoas, mas o espírito religioso, quando ele entra em nós, ele exclui essas pessoas. Uma das questões que Jesus Cristo combateu veementemente no espírito legalista e religioso é a questão de que o religioso, como é que eu sei quando eu estou me tornando um ativista? Eu começo a perder a misericórdia. A misericórdia começa a ir embora. Eu começo a perder a capacidade de me envolver. Quando isso começa a acontecer comigo, por isso que a gente tem que estar sempre se checando o nosso coração. Quando eu começo a perder a capacidade, quando eu começo a perder a palavra ágatos, o que Paulo falou aqui, não é a palavra evangelho, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas, que tem ágatos, que tem uma palavra doce, uma palavra conciliadora, uma palavra amável, uma palavra saudável, uma palavra útil. É o que Paulo disse, que a nossa boca, Tiago falou que a nossa língua não pode ser fonte de bênção e de maldição, que uma mesma fonte não pode ter uma água doce e uma água amarga. Ou seja, que se for para falar bobagem é melhor ficar quieto, mas se for para abrir a boca, que seja para edificar, que seja para consolar, que seja para encorajar, que seja para trazer para perto, que seja para levantar quem está caído. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que nós devemos buscar com dedicação os melhores dons, e de preferência o dom de profecia, porque quem fala numa língua a si mesmo se edifica, mas aquele que profetiza, edifica a igreja, e aquele que profetiza assim o faz para encorajar, consolar e edificar. Ou seja, esta é a mensagem que o Senhor nos deu para essa igreja. Que o Senhor nos levante com essa palavra, que as pessoas, ao ouvirem o que a gente tem a dizer, elas recebam como uma palavra de renovo para o seu espírito. E esta palavra precisa estar solidificada e consolidada na mensagem da ressurreição. É a principal mensagem que nós temos. É para isto que o Senhor nos chamou como igreja, como CI, um ministério evangelístico. Paulo disse a Timóteo no capítulo 4 da sua segunda carta que chegará um tempo que os homens sentirão coceira nos seus ouvidos, e eles ajuntarão para si mestres, para dizerem aquilo que o seu desejo quer ouvir. Mas ele disse a Timóteo: você, porém, cumpra plenamente o seu ministério. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue com toda sabedoria, com toda doutrina, repreendendo,
com toda paciência e sã doutrina. Não se afaste, cumpra plenamente a obra de um evangelista. Qual é a obra do evangelista se não pregar a ressurreição? Se tem gente para ser salva no teu lado, perto de você, pregue a ressurreição. Pregue que Jesus Cristo ressuscitou. Fale do amor de Jesus. Fale do amor de Deus. Fale do poder que há no nome de Jesus para redimir, para restaurar, para lavar, para sarar. Como ouvirão se não houver quem pregue? Então a gente precisa pregar para as pessoas ouvirem, para as pessoas crerem, para as pessoas invocarem e para serem salvas. E aquelas que forem salvas jamais serão envergonhadas. Elas jamais serão abandonadas. Todo aquele que invocar será salvo. A gente precisa pregar essa palavra. Quando a gente prega essa palavra, os sinais começam a acompanhar. É esta palavra que vai trazer poder para a igreja. O que a gente está esperando? O que a gente está esperando do Senhor? Não é o poder de Deus? Porque afinal de contas o reino de Deus não consiste de palavras de sabedoria humana. O reino de Deus consiste de poder. Paulo, quando pregava, dizia assim: eu não vou a vocês com palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, mas eu vou a vocês através do poder. Porque o reino de Deus não consiste, não é comida nem bebida, mas não consiste de palavras, mas de poder. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, o que traz o poder? A mensagem de Cristo. É isso que traz poder. É isso que atrai os sinais. A mensagem de Cristo. Marcos capítulo 16 ensina então que Jesus, quando ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, depois apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois apareceu aos discípulos dele, censurando-lhes a dureza de coração e a incredulidade. Jesus disse assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Então todo o poder que eu e você precisamos para o outro e para nós vem da mensagem da ressurreição. Pedro, quando pregou a mensagem da ressurreição, 3.000 pessoas se converteram. Qual é o método para encher a igreja? Pregar que Jesus Cristo vive. Qual é o método para as pessoas serem curadas? Pregar que Jesus Cristo vive. Porque uma vez que elas crerem no nome de Jesus, todo o resto acontecerá, porque é o nome de Jesus que pode todas as coisas. Na segunda mensagem de Pedro, ele pregou depois de ter curado o paralítico na Porta Formosa. E ao paralítico ele pregou o nome de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho método, eu não tenho muita coisa, eu não tenho absolutamente nada, mas eu tenho uma coisa: alguém que vive o nome de Jesus, o Cristo Nazareno, em nome de Jesus, levanta daí. E ele creu no nome de Jesus, e ele se levantou, e ele foi curado, e ele passou a segui-los, e ele se tornou uma testemunha. Porque a maior mensagem que nós temos é a experiência que temos com Deus. A experiência de Deus na nossa vida é a nossa principal mensagem. A experiência do Cristo vivo em nós. Já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. E essa experiência de Cristo vivo em mim leva à salvação daqueles que estão perdidos. E aí, meu irmão, quando você prega a palavra, enquanto você prega, se você precisar expulsar demônios, eles vão bater em retirada. Se demônios se levantarem contra a tua vida, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, agentes dominadores que agem nas regiões celestiais, agentes do mal, são aquilo que a Bíblia chama de demônios. Anjos caídos, espíritos contrários ao propósito, à vontade, ao querer, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquele que vem para roubar, matar e destruir, tudo aquilo que o Senhor quer produzir em você. Só que a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: se você creu no seu coração que Deus ressuscitou, porque você ouviu essa mensagem e confessou com a sua boca, pode dizer em nome de Jesus, sai, e ele tem que sair. Ele não pode tocar nem nos teus filhos, nem em você, nem na tua casa, nem nos teus negócios, nem em nada que você faz. Ele não pode tocar, porque maior é o nome de Jesus sobre a tua vida. A mensagem, enquanto você prega, você tem autoridade para expulsar demônios.
Enquanto o nome de Jesus está vivo na boca e no coração da igreja, como uma certeza, a âncora da alma, Jesus Cristo vive. Meu irmão, não tem capeta que se levante contra você e fique de pé, mas todos baterão em retirada, porque o teu nome é um nome escrito no livro da vida, reconhecido nos céus e portador do poderoso nome de Jesus. Você carrega o nome de Jesus. Falarão novas línguas. A palavra do Senhor está falando de o dom de línguas também. Mas não se esqueça que quando Pedro começou a pregar o Evangelho, o dom do Espírito que veio sobre eles, como língua partida como de fogo, era um dom chamado glossa, que foi a capacidade deles anunciarem as grandezas de Deus na língua materna de todos que ouviam, e tinha mais de 13 nações ali. Sabe o que era aquilo ali? Uma língua compreensível, uma capacidade de se comunicar com as pessoas. A grande dificuldade que nós temos qual é? Na maioria das vezes, a dificuldade da comunicação. Por que a gente briga com a esposa? Porque a gente não se entende, a gente não se comunica direito um com o outro. Por que a gente briga dentro da igreja muitas vezes? Porque a gente não compreende a linguagem um do outro. Ou porque a gente não conversou, a gente não se comunicou e a gente presumiu alguma coisa. E a gente pensou que alguém falou alguma coisa, ou que alguém pensando falou, pensou também, e a gente se afasta por falta de comunicação. Os maiores problemas que eu e você temos, uns contra os outros, é falha de comunicação. E o Senhor está dizendo o seguinte: em meu nome vocês falarão uma língua compreensível. Em meu nome a linguagem de vocês será clara. Em meu nome vocês terão, Jesus falou assim, quando vocês estiverem diante de governadores, de autoridades, de religiosos, de pessoas importantes na sociedade, de pessoas que vocês diante deles só terão uma oportunidade de falar o que precisa ser dito. E quem aqui já passou por isso? Por situações onde você teve a oportunidade, você precisa, Deus me dá a palavra certa, porque eu só tenho essa oportunidade para conquistar o coração, eu só tenho essa oportunidade para quebrantar o coração. Sabe o que Jesus Cristo falou? Nesta hora, não temam, porque o Espírito Santo lhes dará a palavra que vocês precisam falar. Mas sabe o que acontece? Sabe com quem que isso acontece? Com aquele que prega o Evangelho. Vão por todo mundo e prega o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome vocês falarão essa linguagem. Em meu nome vocês pegarão em serpentes. O que Jesus está falando? De você sair pelo mato pegando víbora na mão assim? Será que é disso que Jesus está falando? Jesus está falando de problemas que nos enrolam, gente. Jesus está falando de problemas e de gente astuta. Jesus está falando de gente que fica de tocaia para dar bote. Jesus está falando de coisas que são preparadas pelas nossas costas muitas vezes. Jesus está falando de situações muitas vezes que você está andando e de repente você pisa no lugar errado e ali tem uma víbora. Jesus chamou os fariseus e os religiosos de raça de víboras. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês pregam o meu nome, vocês pregam o Evangelho, não tenham medo de serpentes, vocês vão pegar nelas e elas não terão ação nenhuma contra vocês, porque vocês pregam o meu nome. E nada se pode contra a verdade, mas tão somente em favor da verdade. Problemas que tentam nos enrolar, situações que a gente quando percebe está totalmente dominado. Você já viu uma sucuri, uma jiboia caçando? Ela dá o bote, ela se enrola de uma tal forma que a presa, ela não consegue, ela perde a mobilidade, ela acaba vítima por não conseguir mais se mobilizar. Certas serpentes venenosas, o ataque dela é para imobilizar a sua vítima. Ela envenena e imobiliza. E o Senhor está dizendo o seguinte: não, com você será como Moisés, porque o meu nome está com você, o Evangelho está em você, e você fará tal como Moisés. Aquela que é víbora, quando você pega nela, ela se torna um cajado na sua mão. Ou seja, aquilo que era para te destruir se tornou um instrumento para te auxiliar ainda, por causa do poderoso nome de Jesus, que está na vida de todo aquele que prega. Você quer autoridade na terra? Pregue o nome de Jesus. Em meu nome, se vocês beberem algum veneno mortal, não vos causará dano algum. Jesus estava dizendo para beber veneno, vai lá, pega lá um veneno e toma. Eu prego o Evangelho, então eu vou tomar veneno. Não é para tomar veneno.
Jesus está dizendo o seguinte: se por um acaso alguma coisa envenenada entrar em você, não causará dano algum. Sabe do que Jesus está falando? O que mais que envenena senão calúnia, fofoca, difamação, murmuração? Tem alguma coisa que nos contamina mais do que murmurador, recalcado, fofoqueiro? Tem alguma coisa que deixa a gente mais entristecido do que emprestar o ouvido para corneteiros de Satanás? Porque eles são uma corneta na boca do capeta. Agora Jesus está dizendo o seguinte: meu irmão, meu amigo, se você está pregando o evangelho, essas coisas elas vão bater e cair. Essas coisas não vão te envenenar, porque o bem vence o mal. Você prega o evangelho, você está cheio de boas novas, você está cheio de boas palavras, você está cheio de boas notícias, e o bem vence o mal. E essas coisas, quando entrar, elas entrarão por aqui e sairão por aqui, porque maior é quem está com você do que aquele que está no mundo. Você pode reparar, olha, eu não quero que você se torne reparador da vida dos outros, mas quando você vê alguém, é melhor não ver ninguém. Olha para você. Olha para você. Deixa eu mudar aqui. Olha para você. Quando você tiver murmuradorzinho, fofoqueirinho, reclamãozinho, amarguradozinho, esses zinhos todos, faz uma autoanálise e vê se você não está parando de falar de Jesus. Porque quando você fala de Jesus, o primeiro a se fortalecer é você mesmo. Veja se você não está parando de pregar o evangelho. Veja se você não está muito cercado de distrações e você está perdendo a tua principal missão, que é falar do amor de Deus às pessoas. Meu irmão, eu já subi nessa plataforma para pregar o evangelho totalmente destruído. Você não faz ideia de quantas vezes eu subi para abençoar pessoas quando eu estava completamente entristecido. Mas eu só subi. Quando eu desci, meu irmão, eu desci cheio do Espírito Santo. Eu desci alegre, eu desci renovado, eu desci fortalecido, eu desci esquecido do problema, de as pessoas chegarem e me dizer: tá, e aquele negócio, que negócio, esqueci, passou, deixa pra lá, porque o evangelho não só salva o pecador, ele primeiro fortalece quem prega. Então prega o evangelho, porque se você beber qualquer veneno mortal, falaram mal de você, falaram mal dos outros, meu irmão, quem está pregando o evangelho se alegra até quando fala mal dele, porque ele sabe que aquele que é perseguido, caluniado, difamado por causa do nome de Jesus, grande é a sua recompensa nos céus. Ele está pregando o evangelho, ele está servindo a Deus. Pedro vai dizer assim: se vocês sofrem, e que esse sofrimento não seja como ladrão, assassino, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas sofrem porque pregam o nome de Jesus, alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Enche o teu coração de evangelho, enche a tua boca de evangelho. Você imporá as mãos sobre os doentes e eles serão curados. As tuas mãos tocarão e libertarão. As tuas mãos tocarão e abençoarão. O teu abraço acalentará. O teu toque encherá de esperança corações. Nós já pregamos aqui, nós já vimos aqui, quem tem vindo nas segundas-feiras mais tem visto os testemunhos. Muitos daqueles que testemunharam aqui em cima disseram que são o que são hoje por causa de um abraço, por causa de um toque, por causa de alguém que, cheio do evangelho, ainda que não abrisse a boca, mas exalou o evangelho. Os seus poros exalam o bom perfume de Cristo. A sua vida testemunha de que existe um Deus que vive. Estes curam. Estes são agentes que curam. E o que é a igreja, se não um agente de cura na terra? Uma igreja que chega e adoece ainda mais. Uma pessoa que diz que é crente, mas quando chega diante do outro, adoece ele ainda mais, com uma palavra que joga para baixo, com algum tipo de mensagem que desanima. Não. Quem prega o evangelho, quando toca, cura. Quando abraça, liberta. Quando estende a mão, transfere. É alguém que está apto para pegar a sua mão e repartir.
para usar a sua mão para lançar sementes, que utiliza desta ferramenta que o Senhor nos deu, as nossas mãos, para purificar, para santificar, para abençoar, para estender em direção a pessoas de dizerem: sejam abençoados, sejam curados. Por onde a gente passa, quando a gente prega o Evangelho, meu irmão, as nossas vidas e as nossas mãos são curadoras. E aí diz o texto que os discípulos então, eles ouviram e saíram pregando o Evangelho. E o Senhor, assentado à direita de Deus, porque Jesus falou isso e foi embora. Tem coisas que Jesus faz assim conosco, ele não fica tentando nos correr, ele fala uma vez e vaza. E quem tem juízo que obedeça. E ele falou e subiu. E os discípulos ouviram e obedeceram. E a Bíblia diz que dos céus o Senhor cooperava com eles, com os sinais que os acompanhavam. Meu irmão, o mesmo Jesus que falou com eles, fala conosco hoje. A mesma palavra que foi dada a eles é a palavra que foi dada a nós hoje. E quando a gente sai para cumprir a nossa missão, o Senhor coopera conosco. Você precisa de ajuda para alguma coisa? Quem aqui precisa de ajuda? Alguém precisa de ajuda? Às vezes a gente está depositando a nossa esperança em pessoas, e a maior ajuda que a gente tem é do Senhor, que usa pessoas, mas que parte dele. O maior cooperador, o cooperador de luxo que você tem para os desafios da vida, chama-se Jesus Cristo. E com seu Espírito Santo habita em nós e coopera conosco na nossa caminhada. Enquanto nós vamos andando e pregando o Evangelho, o Senhor coopera conosco através dos sinais que nos acompanham, das bênçãos que nos seguem, das portas que Ele vai abrindo, das pedras que Ele vai tirando do caminho, do favor que Ele vai derramando permanentemente na vida daqueles que tudo que eles são é uma carta viva do Evangelho. Uma carta que aqueles que leem veem lá: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é na vida dele. Se é na dele, pode ser na minha também. Se fez com ele, pode fazer comigo também. Que a gente seja assim, gente, porque este é o grande avivamento. Esse avivamento vai transformar a história da tua família. Jesus na tua vida, como uma proclamação nos atos, nas atitudes, nos negócios, na forma como nós nos comportamos, nas relações entre nós. Jesus Cristo. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, o que é a vontade de Deus? Faço ou não faço? Às vezes as pessoas têm algumas dificuldades de conhecimento bíblico. Eu costumo dar um conselho: para 30 segundos e se pergunta se Jesus faria, se Jesus falaria, se fosse Jesus agindo naquilo que você precisa fazer, seria do jeito que você está pensando em fazer ou fez? Meu irmão, você terá a resposta, pode ter certeza. Você terá a resposta. Jesus falaria o que eu estou falando? Jesus faria do jeito que eu estou fazendo? Jesus agiria desse jeito? Se você discerne que sim, vá. Ainda que as pessoas não entendam, ainda que as pessoas te condenem, ainda que as pessoas falem o contrário, mas vá e faça, porque o Senhor é com você, cooperando com você. O Senhor vai te abençoando, o Senhor vai fazendo, e um grande avivamento vai ser produzido. E meu irmão, um avivamento, quando ele vem sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre uma casa, ele se espalha por toda a comunidade. O avivamento do Senhor, ele até é derramado sobre indivíduos, mas ele se manifesta na coletividade. Isso significa que a nossa cidade será abençoada, que a nossa nação será abençoada. Mas ele começa com pessoas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre 120 indivíduos que estavam reunidos no nome de Jesus, porque estavam crendo na ressurreição e ficaram aguardando até que do alto fossem revestidos. Mas este avivamento transbordou e foi sobre todos e chegou até aqui. E o Senhor está nos chamando como igreja para voltar a essa origem.
Eu creio que essa geração dos últimos tempos é essa geração que vai voltar a pregar essa mensagem evangelística, de redenção, de ressurreição, de salvação no nome de Jesus. Uma geração que vai amar mais a mensagem de que Cristo vive, a mensagem do ser em Deus do que ter em Deus. Uma geração que pode ter todas as coisas, mas todas as coisas não lhe desviará do principal, que é Cristo em si, vivo em si, governando a sua vida. Que assim seja conosco em nome de Jesus. Porque se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como está escrito: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, porque o Senhor, é o mesmo Deus que abençoa ricamente todos aqueles que o invocam, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão? Aqueles que não creram? Não creram porque não ouviram. Não ouviram porque ninguém pregou. Não pregou porque ninguém enviou. Então, se é de envio que você precisa, essa noite é uma noite de envio para você. Em nome de Jesus, vá. Em nome de Jesus, pregue. Em nome de Jesus, anuncie. Anuncie pelos valados. Anuncie pelo caminho. Anuncie pela estrada da vida. Anuncie enquanto você vai andando. Anuncie enquanto você vai passando por onde quer que seja. Mas anuncie, e os sinais te acompanharão. Estes sinais te protegem. Estes sinais te guardam. Estes sinais te ajudam a vencer todos os desafios da vida. Porque você é um intocável. O maligno não lhe toca. O mal não lhe destruirá. Nada que virá contra você pode te provocar dano algum, porque você tem o Evangelho dentro de você. O Evangelho, meu irmão, te garante o amor do Senhor, o poderoso nome de Jesus, que está com você, mas precisa transbordar através de você em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar e vamos orar.